Você sabe que a nossa corrente do canal do Professor Leonardo fica cada vez mais forte. Algumas pessoas acabam deixando o nosso canal no meio do caminho, mas quem perde são eles, porque a nossa corrente, a nossa comunidade está se fortalecendo cada vez mais com comentários lúcidos, com comentários esclarecidos que ajudam a gente a fomentar aqui, a formar uma consciência livre de radicalismos e principalmente livre de militância e fanatismo político, que é a pior coisa que nós podemos acontecer, que pode nos acontecer. E agora nós estamos também com o Twitter, então procure lá, @profileooficial. Junto que você vai encontrar, também tem na aba da comunidade o nosso Twitter oficial do canal do Professor Leonardo. E parece que de fato aquele burburinho que foi levantado pelo site O Antagonista sobre o Glenn Greenwald estar sendo investigado pelo COAF vai acabar indo ao Senado, e Sérgio Moro e também o Paulo Guedes vão ter que comparecer ao Senado para dar explicações sobre isso. E o Sérgio Moro já está comparecendo muitas vezes no Senado e também na Câmara para prestar esclarecimentos sobre suas ações. Primeiramente, ele já teve que prestar esclarecimentos sobre as mensagens que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil, das conversas que ele teve junto com o Deltan Dallagnol, algo que acaba ferindo completamente todo o nosso Código do Processo Penal, todo o nosso Poder Judiciário. Por conta dessa ação do Sérgio Moro, ele acaba se corrompendo dessa forma, se correndo e pega muito mal. É muito ruim para a nossa democracia essa relação de proximidade de um juiz com um procurador no Ministério Público. E agora começam a ser ventiladas as possibilidades de que o Glenn Greenwald está sendo investigado pelo COAF. O Sérgio Moro foi interrogado sobre isso, perguntaram para ele durante a participação dele na Câmara dos Deputados, mas ele não falou, ele se esquivou das perguntas. E aí ele até mesmo pode falar que o COAF não faz mais parte do Ministério da Justiça, agora faz parte do Ministério do Ministério da Economia, que é de responsabilidade do Paulo Guedes. Mas, independentemente de quem é o responsável pelo COAF, ambos vão ter que comparecer ao Senado para prestar explicações aqui. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, que foi divulgado 3h20 da tarde, acabou de ser divulgado isso, Moro e Guedes terão que explicar a investigação sobre o jornalista ao Senado. Parlamentares comparam investigação contra Glenn Greenwald do Intercept Brasil à medida típica de governos ditatoriais. Vamos ler aqui para vocês a reportagem. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, líder da oposição, apresentou requerimento para que o ministro Sérgio Moro, da Justiça, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, esclareçam se órgãos do governo estão investigando o jornalista Glenn Greenwald do The Intercept Brasil. Por que isso aconteceu? Algumas pessoas, o Reinaldo Azevedo, ele entrou em contato com o Ministério Público e foi falado, e o Ministério Público deu uma resposta evasiva. Foi dito que não se pode falar a respeito desse assunto. Então nós não sabemos se o COAF está ou não está investigando o Glenn Greenwald. É claro que se o COAF estiver fazendo isso, é muito perigoso para a nossa liberdade de expressão. Para a nossa liberdade de imprensa, melhor dizendo, perdoe-me o equívoco. E é por essa razão, que muitas pessoas estavam falando para o Sérgio Moro se afastar do cargo de ministro até toda essa situação envolvendo o Intercept for solucionada. Porque como o Sérgio Moro ele tem grande influência também no Ministério Público, ele pode acabar utilizando o poder que ele tem para influenciar no trabalho do Glenn Greenwald e, consequentemente, nas investigações. Mas voltamos aqui para a reportagem da Mônica Bergamo. O profissional vem divulgando as mensagens entre Moro e o procurador da Lava Jato, o ministro como juiz sob suspensão, que colocaram o trabalho do ministro como ex-juiz sob suspeição. Uma notícia foi divulgada no Antagonista, afirma que a Polícia Federal solicitou um relatório do COAF sobre a movimentação financeira do jornalista. A Polícia Federal não confirma a informação. Parlamentares querem saber se a suposta investigação, ainda não confirmada, faz parte do movimento de retaliação a Glenn Greenwald, típica das exercidas por governos ditatoriais. O documento deve ser lido nesta quinta, dia 4, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A partir daí, os dois ministros têm 30 dias para responder aos questionamentos sob pena de incidirem em crime de responsabilidade. Olha só que grave. O senador faz 5 perguntas a Moro e Guedes. Primeira pergunta: qual é o fato ou crime que motivou a abertura do inquérito e quem determinou a sua instauração? Qual é o objetivo da investigação e quem são os investigados? Qual é a justificativa para solicitar dados financeiros do jornalista? Que relatório já foi produzido sobre o assunto e ainda se houve algum outro pedido semelhante de informação sobre pessoas ligadas ao site da Intercept Brasil? O líder da oposição justifica o pedido afirmando que a notícia de que o citado jornalista estaria sendo investigado pela Polícia Federal e de que haveria pedido de relatório de suas atividades financeiras causou rápida reação pelos meios de comunicação, tendo em vista que tal medida se equipara àquelas exercidas por governos ditatoriais. Ele elabora ainda, blá blá blá, e sendo comprovado eventual requerimento ao COAF, estaremos diante de um pedido de natureza inquisitiva com o intuito de embaraçar a atividade
precípua de um meio de comunicação da imprensa, afirma ainda o requerimento. Então vamos ver o que vai acontecer. Esse assunto já causou muito burburinho, muitas pessoas já começaram a se movimentar a respeito disso. Essa, pelo que eu estava vendo, foi a primeira manifestação da Folha de São Paulo a respeito desse assunto. E aparece que mais uma vez o Sérgio Moro e agora também o Paulo Guedes vão ter que ir ao Senado para dar esclarecimentos sobre esse assunto. E, novamente, esse é o problema, por isso que o Sérgio Moro ele precisava se afastar do cargo de ministro enquanto essa situação não se resolvesse, porque pesam muito, começam a pesar muitas suspeitas em relação a ele, e isso tudo vira um dessabor e um enorme constrangimento para o ministro, que entrou muito popular no governo, mas com o passar do tempo agora no governo Bolsonaro, o Sérgio Moro começa a ter a sua reputação sendo gradativamente corroída, apesar dele ainda ser o ministro, o político mais popular do nosso país. Temos que ver se ele vai conseguir aguentar essa fritura e temos que ver como vão ser os desdobramentos políticos, porque Sérgio Moro se assumiu político e ele é, no meu ponto de vista, um candidato forte para a eleição de 2002 no espectro da direita, juntamente com o João Dória e o Jair Bolsonaro. Mas o que você acha dessa situação? Me siga no Twitter, acompanhe as redes sociais do canal do Professor Leonardo, Twitter, Facebook, e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.